Muito bem, olá amigos, vamos encerrar a lição número 2, a lição que falou sobre as alianças divinas conosco, desde o Éden até o Calvário. Deus sempre providenciou uma maneira de fazer com que o ser humano se comprometesse com Ele. Deus então colocou alianças onde Ele faria a sua parte e nós faríamos a nossa parte, chamada de alianças bilateral, onde Deus faz uma parte e nós fazemos a outra parte. Por isso, o estudo da lição dessa semana, nós podemos dizer que nos colocou gratidão no coração, porque nós tivemos a oportunidade de conhecer a vontade divina através das alianças que Ele providenciou para o ser humano em todo o trajeto da história humana. Isso quer dizer que nosso coração tem que ter gratidão por aquilo que Deus já fez por todos nós. Em um certo país do Oriente Médio, batizou-se uma menina de 16 anos, filha de pais muçulmanos. E quando o missionário que visitava a família apareceu, a mãe perguntou para o missionário: o que vocês da missão fizeram com minha filha? O missionário disse: não fizemos nada, minha querida irmã, minha querida senhora. E a mulher disse: sim, vocês fizeram alguma coisa com ela, porque minha filha agora vive sorrindo e diz graças a Deus para tudo que recebe. Nosso povo em geral não é assim. Nós somos mais assim conscienciosos, nós somos assim mais taciturnos, e minha filha agora é expansiva. Tudo que acontece de bom, ela diz graças a Deus. Mesmo aquele que não é bom, ela diz graças a Deus. Então aquele missionário entendeu que aquela menina, aquela adolescente, havia entendido ali a aliança do Calvário. Quando Jesus nos prometeu o perdão dos pecados, prometeu o Espírito Santo da vida e prometeu uma herança de vida eterna. Por isso, a lição dessa semana foi tão importante, porque quando aceitamos Jesus na vida, muitas coisas mudam para melhor, e por isso Deus nos oferece sua aliança para que sejamos sempre preparados para fazer a sua vontade. Ele promete sempre melhor. E obviamente, como filhos de Deus, nós temos que fazer aquilo que agrada o nosso Pai Celestial. Na aliança da salvação que estudamos, a aliança do Calvário, a morte de Cristo nos garantiu, pela aceitação dessa aliança, pela aceitação do sacrifício do Calvário, essa aliança nos concedeu perdão dos pecados, justificação diante de Deus. Sabe o que é ser justificado? O ser humano, com toda a carga de pecado, a genética assim pecaminosa, a natureza cheia de pecado, aceita Jesus e Deus diz assim: você agora é um bebê, você está limpinho. E Deus nos justifica diante dele. E assim, acima de tudo, ele nos prometeu também a vida eterna. Se vocês forem obedientes, ganharão como presente a vida eterna. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse que já estava sendo oferecido por libação, por sacrifício vivo. E ele dizia: vivo, não mais eu, mas vivo, Cristo vive em mim. E depois ele pôde dizer: completei, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele aceitou a aliança da salvação em Cristo e tinha fé na coroa da justiça que lhe seria dada por ocasião da segunda vinda de Cristo. Estudamos nessa semana que Moisés, ao conversar com o povo na fronteira da terra prometida, segunda geração, que a primeira morreu toda no deserto por desobediência, murmuração e infidelidade. Então, para a segunda geração, Moisés disse ao povo que se eles obedecessem, comeriam o melhor da terra. Se eles estivessem atentos à aliança que Deus estava fazendo com eles, eles seriam assim um povo escolhido, totalmente separado de todos, e seria um parâmetro para os outros povos. Deus disse através de Moisés: vou abençoar vocês, a entrada, a saída, vocês serão cabeça e não cauda, vocês terão para emprestar e não precisarão pedir emprestado, porque vocês são um povo, ou serão meu povo escolhido, um povo santo que eu tenho muito carinho. Por isso, as bênçãos eram condicionais à aceitação da vontade divina e à obediência. Em contrapartida, Deus exaltaria o seu povo de maneira plena. Por isso, temos que entender que aquilo que Deus promete, Ele não falha. Deus é fiel. O jovem engenheiro que estava prestes a se formar sofreu uma doença grave nos olhos e ficou completamente cego. George Madison, ele foi para casa completamente desiludido, levado por pessoas, e ele ficou muito triste, chorou muito, e as pessoas pensavam: ele vai se matar, ele vai se suicidar. Um rapaz com todo o futuro que tinha pela frente, ficar cego, a noiva o abandonou também.
Então as pessoas pensavam, vai entrar em depressão, vai acabar se matando, mas George Madison, ele dedicou sua vida a Deus. Dedicou a sua cegueira para Deus e Deus o abençoou. Seu pai trabalhava no exército e usava um tipo de código para se comunicar com os guerrilheiros nos campos de batalha, pois George Madison, desde pequeno, sabia disso. Pediu para o pai um tablete daqueles códigos em relevo e ajudou a formar o alfabeto para cego. Depois dedicou sua vida para Deus e passou a ser, autor de hinos sacros louvando o nome do Senhor. Havia gratidão em seu coração. Nosso aprendizado da semana nos levou ao conselho do sábio Salomão, que disse que devemos colocar Deus em primeiro lugar, dando a Ele as primícias da nossa renda, para que Ele possa então nos abençoar de forma plena. Quando fazemos isso, não estamos apenas devolvendo a Deus financeiramente uma parte do que ganhamos. Estamos dizendo, Senhor, o Senhor é o primeiro em minha vida. Eu dedico aquilo que eu ganhei para o Senhor, essa primeira parte. E Deus não deixa passar em branco uma pessoa que o coloca em primeiro lugar. É uma questão de fé, é uma questão de princípio. Por isso, enquanto um obreiro estava visitando uma igreja, ele ouviu o testemunho de um irmão que dizia, olha, nós éramos, eu e minha família, completamente pobres, endividados e não tínhamos nenhum tipo de trabalho. Depois, quando comecei o meu primeiro trabalho, eu percebi que eu tinha que ser fiel a Deus e dediquei a minha vida a Deus e a minha renda ao Senhor. Por isso, através daquilo que eu comecei a ganhar, começamos a dar o dízimo e hoje Deus nos concedeu a graça de não termos despesas com doenças, nem com médicos, nem com consertos de carro de forma absurda. E hoje nós temos um negócio próspero e eu louvo ao Senhor, porque Deus nos deu uma boa família, paz na família, saúde, e nós temos então que louvar ao Senhor. Diante disso, muitas outras pessoas testemunharam da bênção divina por serem fiéis ao Senhor ao devolverem o santo e o dízimo do Senhor. Por isso, vale a pena ser fiel a Deus. Finalmente, o estudo da semana nos conduziu para a compreensão de que devemos buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Jesus disse, vocês devem buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas que vocês precisam serão acrescentadas. O comer, o vestir e até o beber serão dados pelo vosso Pai Celestial. E Jesus Cristo mostrou que a natureza depende de Deus, e Deus os alimenta, e Deus fornece a eles tudo o que precisam. E Jesus disse, vocês valem mais do que passarinhos. Vocês valem mais do que as plantas que nascem nos jardins ou no campo. E devemos entender que isso é um sinal de fé, quando colocamos nossa confiança no Senhor, a fim de que possamos assim sobreviver através de sua bênção, de sua sagrada providência. Ficou aqui então para todos nós uma lição profunda, de que hoje nós corremos muito para ganhar o pão de cada dia, e muitas vezes nós nem sequer agradecemos a Deus pelo dia que passamos. Levantamos na corrida, tomamos banho, pegamos nosso carro, vamos para o trabalho, almoçamos, voltamos para casa, já tem coisa para fazer, vamos dormir mais de meia-noite, nem sequer dizemos, Senhor, muito obrigado pelo dia, pela saúde, pelo equilíbrio mental, pela saúde emocional, nem sequer agradecemos. Precisamos mudar. Gratidão em nosso coração. Essa é uma... Perdão. É a palavra-chave para aqueles que estão na nova aliança. Deus abençoe a todos, que haja uma bênção em cada coração. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana. Que as alianças que o Senhor fez no passado se reflita agora através da aliança do Calvário. Possamos ser perdoados, justificados e termos a esperança da vida eterna. Nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, uma boa sexta-feira de preparação e um sábado feliz na companhia dos irmãos e na presença do Senhor. Fique com Deus.